Já orei a Deus, quero agradecer os inscritos desse canal do Evangelismo Irmão Raul Simões e vou ler com a ajuda de Deus o capítulo 2 de Provérbios. A excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como prata buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria da sua boca, o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo é para os que caminham na sinceridade. A sabedoria é um escudo para aqueles que caminham na sinceridade. Entendamos o que é a sabedoria. Sabedoria, irmãos, é algo muito profundo de se explicar. Porque existem duas formas de nós entendermos o que é a sabedoria. Primeiro, na palavra de Deus, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que é a sabedoria? A sabedoria, primeiramente, é nós temermos a Deus. E o que é o entendimento? O entendimento é o conhecimento das coisas que Deus abre dentro da nossa mente humana, dentro dos nossos neurônios, a cada um, segundo a vontade de Deus na natureza do homem. Existem homens que são muito inteligentes, constroem máquinas, constroem satélites, aparelhos de alta tecnologia, são inteligentes, mas não são sábios. Por que você diz, que homem é muito sábio? Não. Ensina espiritualmente. Eu não estou falando no mundo material. Estou falando agora do mundo espiritual. Não são sábios porque não temem a Deus. Então a sua inteligência, ela se torna racional materialmente, mas muitas das vezes pode ser usada para o lado do mal. Quantos homens que racionalmente, pela inteligência que tinham, descobriram coisas que outros, nem eu, não conseguiria, nem você. Por exemplo, um homem descobriu o nêutron, o próton. Talvez não era a intenção dele, mas outro homem usou daquela inteligência para criar uma energia nuclear. Essa energia nuclear pode ser usada para o bem, mas ela pode ser usada para criar bombas e destruir nações e tirar vidas. Então, esta inteligência material, não vinculada com a sabedoria espiritual, ela pode trazer prejuízos. Por isso, primeiro o homem tem que ser sábio e depois inteligente. Quando eu busco uma inteligência material, eu busco primeiro a sabedoria espiritual para mim aplicar a minha inteligência material. Porque se eu sei, se eu conheço de aritmática, se eu conheço de engenharia, se eu conheço de letras, ou se eu aprendo fácil uma língua, eu tenho que usar aquilo não para o mal, mas para o bem. Mas por maldade, ou melhor, pelo pecado que abrangeu toda a terra como uma árvore, você pode me dizer, mas eu não tenho culpa do pecado de Adão. Tudo bem, você diz que não tem culpa. Imagine uma árvore muito grande, ela cresceu, ela começa a dar frutos bonitos e de repente ela cai com seus frutos. O que acontece? Os frutos apodrecem, as aves do céu vêm, comem os seus frutos, que estão podres, comem a semente, e as mesmas aves se encarregam de levar a semente para lugares
distantes. Como assim? Está dentro do seu organismo. Logicamente que depois que o seu organismo começa a trabalhar, aquela ave tem que lançar aquele alimento fora. Ou, enfim, jogar ele fora pelo seu trato intestinal. Porque as aves também têm. E às vezes elas jogam aquele alimento numa selva, numa terra distante, aquele dejeto daquele alimento, ela joga. E ali cai uma semente. É por isso que às vezes você vai num lugar e você encontra uma árvore frutífera lá no meio da selva. Fala, quem plantou essa árvore aqui? Foi a própria natureza assim, que se incumbiu de espalhar a semente. Assim é o pecado. O homem cai e o pecado se prolifera. O pecado se espalha e toma conta da terra. E vem Jesus Cristo para justificar o homem com a força da sabedoria divina, com a força do amor do Pai, com a força da inteligência celeste, com a força do seu próprio ser espiritual que vai além da imaginação humana. Dar a vida pelo ser humano não é simplesmente dar a vida. Dar a vida quer dizer dar a salvação, dar a esperança. A Cristo Jesus nós devemos todo favor. Ele é a própria sabedoria de Deus em nós. Porque por ele nós conhecemos Deus. Por ele nós entendemos Deus. Por ele nós compreendemos o que é Deus, quem é Deus e o que Deus pode fazer. Por isso, se nós buscarmos a ele, que é a nossa sabedoria, nós vamos encontrar o temor. Dentro desse temor, o Senhor nos abençoa e pode também nos abrir a mente e nos dar inteligência, até material. Quantos irmãos que não sabiam ler e aprenderam a ler? Quantos que não sabiam escrever e aprenderam a escrever? Quantos que você olhava assim numa escola primária e hoje é um engenheiro, nunca precisou entrar numa outra escola paga? Alguém vai dizer, nessa escola aí não vai conseguir nada, que eles nem ensinam direito. Mas Deus abriu a sua mente. Na abertura da mente e a ação do Espírito Santo, irmãos, nós começamos a clamar. E no clamor, o Senhor abre as portas da inteligência para nós. Porque nós já temos a sabedoria que é Cristo. E Cristo operando em nós, irmãos, nós vamos vencendo cada etapa da nossa vida. E se nós buscarmos com bastante diligência, ele vai transformando dentro de nós, irmãos, o nosso ser material em um ser espiritualizado. Espiritualizar um ser é abrir os seus olhos, para que através da abertura dos olhos nós possamos enxergar além da nossa retina. Porque temos uma limitação, e a nossa limitação humana ela é muito fragilizada. Passam uns anos, nós precisamos usar um óculos para poder enxergar. Às vezes uns têm astigmatismo, outro tem hipermetropia, e isso faz com que as pessoas são obrigadas a tratar a vista, isso a vista material. Por isso que existem pessoas que são cegas, mas são espirituais, são mais sábias às vezes do que aqueles que veem. Não existe, irmãos, nada que possa impedir de que Deus derrame a sua sabedoria. O derramamento da sabedoria nos dá entendimento para nós procurarmos estudar, procurarmos buscar conhecimento. Buscando conhecimento com a inteligência de Deus, nós adquirimos rapidamente, como uma mente fotográfica, aquilo que está escrito e aquilo que nós temos que aprender. Por isso, irmãos, o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Primeiro ele dá a sabedoria, depois vem o conhecimento e o entendimento. Aqueles que aprendem somente daquilo que é da terra, não vão compreender o mundo espiritual.
porque não tem a sabedoria de Deus. Então, se você falar para ele da vida eterna, ele não sabe. Ele vai achar que é uma loucura. Se você falar para ele que os mortos ressuscitam, ele vai dizer que isso não existe, porque ele só conhece daquilo que é terreno. A inteligência dele, ele estudou, ele pode ser um doutor, pode ser um PhD, mas ele não sabe aquilo que você sabe, que Deus te ensinou, dentro daquilo que você também aprendeu. Porque Deus te deu sabedoria para você buscar o conhecimento. Por isso que não é pecado você estudar a palavra de Deus, porque a sabedoria é como um imã. Deus abre a fonte da sabedoria, mas você quer aprender mais. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Porque Deus, ele te dá a sabedoria, não é que ele vai enfiar na tua cabeça uma biblioteca, irmão, que você sabe tudo, você já conhece tudo, mas a sabedoria vai buscar dentro do seu próprio conhecimento, dentro do seu próprio, da sua intimidade, se as coisas que você quer aprender são de Deus, dentro da intimidade da sabedoria, vai chegar nas tuas mãos coisas de Deus para você observar, ler, estudar. E o Espírito de Deus, que já é como um imã, ele vai extrair daquilo que você está lendo aquilo que é correto, e aquilo que não é correto ele vai isolar, porque ele conhece o que é certo e o que é errado. É como uma língua. Eu não posso pedir, não. Se Deus quisesse, eu já saía aqui falando hebraico, irmão. Mas para mim falar o hebraico, eu tenho que estudar o hebraico. Mas se Deus abrir a minha sabedoria espiritual e abrir a minha inteligência espiritual, eu aprendo o hebraico, estudando o hebraico rapidamente, mesmo que não seja com perfeição. Tem aqueles que leem uma vez só a força da comunhão que ele conseguiu adquirir da parte de Deus na vida espiritual, ele lê uma vez só e já decora tudo e já aprende rápido. Porque o ser humano, irmãos, ele não usa nem 10% da sua sabedoria, da sua mente. Porque quando o homem foi colocado no jardim, o homem era perfeito, ele sabia tudo. Porque Deus fez igual a ele. Porém, quando ele comeu da árvore da ciência do bem e do mal, rompeu essa fonte de sabedoria e o homem precisou a buscar. E muitos buscaram somente aquilo que era terreno e deixaram o que era espiritual de Deus para trás. Buscaram o que era terreno, animal e diabólico. E aí então o adversário também, com uma certa astúcia, revestiu o homem também de uma maldade e fez com que a inteligência do homem fosse contaminada pelo pecado. Por isso que Jesus Cristo veio e nos lavou para que nós tivéssemos uma mente sã. Uma mente quer dizer a nossa mentalidade espiritual, não a material, porque diz a palavra que até os loucos não errarão o caminho. É um mistério, porque aqueles que estão assim, muitas das vezes estão assim, para que eles não se percam. Às vezes você vê uma criança com problemas excepcional, né? Ela não fala, ou não anda, ou fica quietinha, tem um problema, é uma criança especial. E você acha, Deus está me castigando, por que eu estou sofrendo isso? Acho que eu fiz alguma coisa. Não, aquela criança é um anjo. Para que ela não se perdesse, Deus faz ela nascer assim, porque daí ela não tem conhecimento, ela não adquire nenhum tipo de conhecimento, porque se ela tivesse talvez a perfeição mental, você está entendendo? Talvez ela poderia pender para o lado do mal. E como Deus conhece o futuro, ele deixou assim, porque a intenção de Deus é salvar. Então Deus deixou assim para que esta fosse salva no último dia. Eu conheço um casal, irmãos, que tinha um menino que ele era especial. Eu sempre senti que aquele menino era um anjo. Eles entenderam, era um anjo. Ele não tinha noção do que fazia. Mas Deus sabe o que Deus falava com ele.
Nós temos que ver as coisas com o olho espiritual, irmão. Nós não podemos viver no mundo material só materializado. Nós temos que entender que no mundo material nós temos uma vida espiritual. Então você que tem um filho, que tem algum problema mental, você acha, eu acho que ele precisa batizar para se salvar. Batizar do quê, irmão? Se ele já não tem conhecimento de nada, ele não entende nada, ele não sabe nem o que é batismo. É como se fosse uma criança recém-nascida. Você tem que entender o seguinte, que Deus não é nenhum carrasco, Deus é misericórdia, Deus é amor. Deus conhece a situação de cada um. Agora, se partir da própria criança, aí é outra coisa, nós não podemos pôr a mão naquilo que é Deus. O mundo espiritual é desconhecido muitas das vezes, até daquele que Deus escolhe para viver nele, porque existem mistérios no mundo espiritual que nós muitas das vezes não conseguimos entender. Por isso, irmão, temos que buscar a sabedoria, o conhecimento, pedir a Deus que Ele faça de nós um instrumento de sabedoria. Sabedoria não vai pensar, mas eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sou sábio. Não é isso. Bom é que a sabedoria e a inteligência espiritual estejam juntas. Porque você já imaginou um médico que tem a sabedoria de Deus e que tem a inteligência de fazer uma cirurgia? Ele vai orar, ele vai colocar a mão dele ali em nome do Senhor Jesus, está entendendo? Agora imagine uma pessoa que não crê em Deus, que é ateu, que não crê em nada, mas é muito inteligente, vai colocar a mão em nós ficamos nós que temos que clamar a Deus e pedir para Deus ter misericórdia de nós. Então, irmãos, não estou falando mal de nenhuma religião, nem do ateísmo, estou falando a verdade, irmãos. Cada um vai para o caminho que quer, mas também depois terá a recompensa que merece, não segundo a minha vontade, mas segundo aquilo que Deus determina. Isso aí não compete a mim a dar nenhum veredito, porque eu não sou juiz. Todavia, irmã, busque a sabedoria, porque ela virá. Busque a inteligência, porque ela virá. Para muitos que estão ouvindo este vídeo, você tem sabedoria, mas você não está conseguindo ter inteligência para aprender uma língua. Você não está tendo inteligência para discernir alguma coisa que te foi explicada na escola ou na faculdade. Mas você já tem a sabedoria, você tem tudo. Basta você orar, pegar o seu livro antes de você fazer o seu curso e orar. Você já tem a sabedoria e você começa a ler e Deus vai abrir tua mente. Você precisa de ter a sabedoria, de buscar a Deus para aprender a inteligência que você precisa, para ter conhecimento através da inteligência que Deus te deu, para você aprender aquilo que você quer aprender, seja uma língua, seja na engenharia, na medicina, seja em qualquer lugar. Você tendo a sabedoria de Deus e o temor do Senhor, não existe obstáculo, a não ser que Deus não tenha esse plano na tua vida. Não existe obstáculo, porque você tem Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, Ele derruba qualquer obstáculo. Irmão e também irmã, se na tua vida há algum obstáculo, alguma coisa querendo impedir a tua jornada, que seja derrubado por esta palavra em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Deus seja louvado. Amém.